amigos da TV Impacto, sábado por aqui. E hoje nós iremos falar sobre o dia 24 de junho, que é o dia da conscientização da fissura lábio-palatina. E quem está comigo aqui no estúdio é a Jacirema Bentes, ela que é assistente social e também é parceira da Associação ProSorriso Polo Santarém, que está juntamente com a Roberta Lisboa, que é mãe de paciente e é também vice-presidente da associação aqui em nosso município. Dona Jacirema, seja bem-vinda novamente aqui na TV Impacto, já é de casa, né? Boa tarde, boa tarde. Então, estamos pedindo ajuda na divulgação do dia 24 de junho, que é o Dia Nacional de Conscientização sobre Fissura Lábio-Palatina. É um movimento nacional e onde Santarém já está dentro desse projeto. Então, o que nós vamos fazer no dia 24 já está incluído a nível nacional, todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo vai ficar participando junto com a gente nesse dia para festejar essa data. Olha só, Dona Jacirema já tem duas leis aí em prol aos pacientes, não é isso? Isso, tem a lei do Dia Nacional de Conscientização, que foi aprovado recentemente, e mais recentemente, que aqui nem decorei o número, é uma lei que o SUS vai investir na equipe multidisciplinar. O que a gente entende? Que para reabilitar uma criança que nasce com fissura lábio-palatina, não basta só cirurgia, fechar aqui, fechar palato. Ela precisa depois, antes e depois, de apoio de uma equipe multidisciplinar que o SUS antes não bancava. E ou o município, ou o estado, alguém botava aqueles profissionais para atender essas crianças. Então, o que nós estamos também festejando? É que agora essa lei foi aprovada, sancionada pelo presidente, e o que é bom, com uma verba específica, carimbada para atendimento de pessoas com fissura lábio-palatina. Entendeu? Então, esse é uma grande vitória nossa. Já, né? Tanto para Santarém quanto para nível nacional. Isso. A gente sabe que a criança que nasce com a fissura lábio-palatina, antes dos 20 anos, ela não tem alta do tratamento. Mas por que demora tanto? Porque a gente vai acompanhando a reabilitação conforme o desenvolvimento dessa face. Cada fissurado, ele é único. Um nasceu com dente para cá, o outro nasceu para dentro. Então, são detalhes que só o tempo vai dizendo e o crescimento facial. Então, não adianta eu estar inventando que faz para um e faz para todos. Cada um tem sua história. E nisso que a gente está prezando que Santarém seja reconhecido. E para isso o apoio da Impacto, da TV Impacto, para isso o apoio de outras pessoas de poder de influência, seja um governante, seja o senhor governador, e seja pessoas que queiram investir nessa causa. Olha só, a senhora já falou exatamente que até os 20 anos precisa estar passando por esses procedimentos, né, de fase. E agora visando na questão da importância do tratamento, existe esse diferencial, né, Dona Jacirema? O João, por exemplo, ele vai fazer a cirurgia hoje, daqui a quanto tempo ele retorna para dar a continuidade? Vamos pensar numa criança que nasceu e que dentro de 6 meses é a primeira cirurgia do lábio. Essa criança, ela faz essa cirurgia do lábio e uma semana depois o cirurgião, deixa eu ver se não está inflamando, porque se eu faço uma cirurgia e abre de novo, ela vai ter duas cicatrizes no lábio. A reabilitação não é a mesma mais. Aí, quando 6 meses, ok, beleza, massagem com a fisioterapeuta, para não ficar aquela cirurgia suspensa. Ok. 1 ano e meio opera palato, o céu da boca, que é essa que é a cirurgia mais importante, porque dela depende a fala. E se essa fissura não for operada na época certa, mas você opera com 60 anos, operamos. Mas jamais ele vai ter a fala como se ele tivesse operado com 1 ano e meio, 2 anos. E por isso que, tendo a equipe multidisciplinar, a maternidade informa, nasceu uma criança, você vai lá para o centrinho lá que atende pessoas com fissura, ali essa criança já começa a ser atendida.
E pela lei hoje, como a Roberta falou, no ultrassom já vê. Ultrassom morfológica mora lá, a criança, ó, seu filho está com fissura. Vá conversar logo lá no centro, lá no centrinho, porque eles já vão dizer qual a mamadeira que você vai dar, qual a comida que ele vai ter, qual a posição para se alimentar esse bebê. E a visita na maternidade ainda, você não imagina o acalanto para uma mãe que nasce com uma criança dessa. Então, é esse nosso desejo para Santarém. E é um dos pontos mais importantes dentro do tratamento, eu posso falar assim, para que seja iniciada logo ao nascimento, é já verificar na ultrassonografia, que é um dos exames mais importantes dentro de uma gravidez, não é isso? Sim, já se tiver a oportunidade, porque ainda acontece na nossa região de mães que não têm a oportunidade de fazer ultrassom. Varia muito também, né? Então, na nossa região mais carente, a gente já sabe que o oeste do Pará é o lado mais pobre do Pará, então tem um atendimento top em Belém, mas quem mora lá, sei lá, no Rio Arapiuná, na aldeia tal, está aqui sua passagem, lá em Belém vão lhe atender. Onde que é o aeroporto? Entendeu? Então, a gente tem que ter isso aqui. Então, é essa a nossa briga. Enquanto Operação Sorriso, enquanto Pro-Sorriso, enquanto mães de pacientes, de que alguém, por favor, nos deixe atender esses nossos pacientes aqui em Santarém. Olha, é exatamente isso. E a Operação Sorriso, que passa aqui por Santarém, porém tem eu posso falar que assim não tem um certo cuidado que deveria ter com os pacientes que são tratados através da operação, não é isso, dona Jacirema? O que acontece? A Operação Sorriso é nosso parceiro de Santarém há 18 anos. Eu falo com o nosso parceiro porque, embora seja Operação Sorriso, eu sou santarena também. Só que, para reabilitar como a gente quer, não basta uma vez por ano. Porque ela vem agora, nasceu uma criança essa semana, não posso operar. Eu volto daqui a um ano, perdeu o tempo de cirurgia. E se aconteceu alguma coisa nesse período? Você está entendendo? Hoje a gente tem o Dr. Josivan, que apoia, mas são pessoas específicas, assim, soltas, quase que quebrando um galho, vamos dizer assim, para dar uma orientação básica para esses pais. O que a gente quer? Seriedade. Você nasceu, você pode ir lá, alguém vai fazer essa visita no hospital, essa mãezinha já está orientada, o que ela vai fazer? Ela volta para a cidade dela sabendo que dentro de 30 dias ela já sabe que a cirurgia vai ser só daqui a 6 meses, mas ela sabe como alimentar aquela criança lá na casa dela. Já está orientada. Você está entendendo? E hoje, assim, cada mãe é acho que uma puta de uma guerreira, porque pegar um bebê e não saber o que fazer com isso, e na mesma hora criar aquela criança do jeito que ela acha, entendeu? E o meio da sociedade que infelizmente ainda discrimina, né? Sobre o preconceito nem se fala, sabe? Uma das últimas que eu escutei aqui é aquelas crianças que caem da cambada. Eu digo o que é cair da cambada. Aí depois eu fui entender o que é o funfone. Normalmente a pessoa que não é reabilitada, ela não estuda. Pior lugar para eles é quando eles vão no grupo escolar. Ele sai do grupo familiar para o grupo escolar. Ali ele já detesta a escola. Ele não arruma namorada porque eles dizem que ninguém quer dançar com eles. Né? Aquela fala comprometida, cheia de apelidos. Como ele não estuda, como ele não constrói família, como ele não arruma uma profissão, o quê? Vai ser um encosto para o SUS pro resto da vida, porque não conseguiu fazer uma vida em sociedade. Sendo que, e aí é minha bronca, que é possível essa pessoa se tornar uma pessoa normal, e eu conheço casos de cantores, de bons profissionais, de advogados. Se você entrar na mídia aí, tem o Tiago César, que é um advogado que está brigando lá em Brasília pela causa. Então não é privilégio de um, é direito de todos. É abraçar a causa como deve ser feita. E não é fácil, colega. E não é fácil. Bom, dona Jacirema, muito obrigada novamente por ter vindo ao estúdio da TV Impacto e trazer essas informações para a gente, aos nossos internautas. Então, só tenho a vontade que eu tenho de que todos estejam na praça no dia 24, que a gente apareça para a sociedade santarena,
e que a gente exista e possa brigar pelos direitos que nós propusemos neste momento. E agora nós iremos conversar com a vice-presidente da ProSorriso Polo Santarém, Roberta Lisboa. Roberta Lisboa, seja bem-vinda na TV Impacto. Obrigada. Vice-presidente, né, da Associação ProSorriso. Fale um pouco pra gente da associação. A nossa associação, ela cuida, né, de tratar dos pais, né, dos filhos de fissurados, os filhos principalmente, né, porque necessitam desse tratamento, né, ao longo da vida, que se inicia quando nasce, né, e vai até a fase adulta, né. Não é um tratamento que a gente possa dizer assim que, eu vou fazer a cirurgia, vou fechar a boquinha e já está pronto para a vida. Não. Cada fase é um tratamento diferente, né. E a associação, ela se dispõe, né, a estar ajudando os nossos pais, né, porque assim, é muito difícil a gente ter essa aceitação, até mesmo, né, como pais. Eu sou mãe de fissurado também, e essa aceitação nossa, né, de vir, de cuidar de uma criança com todos esses problemas de fissura, né, que são de várias fases, né. Hoje o meu filho tem 22 anos, hoje ele está finalizando o tratamento com implante dentário, né, mas tem crianças que vêm mais velhas, não conseguem logo que nasce, né, já inicia o tratamento com 6, 8 anos, tardio demais, né. Então essa criança vai ser um adulto, vai terminar lá pela fase de tratamento lá pelos 30 anos, né. Então é bem demorado. Então a associação, ela está para amparar esse paciente, né, essa família, porque influencia muito no meio familiar, né. Todos nós somos afetados, não só a criança como os pais, né, são afetados com isso. E a associação entra aí, né. Hoje nós fazemos parte aqui em Santarém, mas nós também cuidamos do oeste do Pará, né. São 29 municípios que a gente tenta acolher, né, agregar esses pacientes para o tratamento aqui em Santarém. Olha que interessante, viu, gente? Não é somente aqui o nosso município de Santarém, né? Mas também ampara, abraça a causa aí de outras localidades, né? Isso. Falando dos pais, como é que eles devem agir ao identificar a fissura? Eu vou falar da minha experiência, né? Que aí já serve de experiência para outros. Eu tive a experiência com 7 meses, meu filho vinha com fissura. Quando criança, eu vi uma criança dessa com a fissura no lábio, né? E quando eu vi meu filho através da ultrassonografia, eu lembrei dessa criança. Então, a primeira coisa é a gente se culpar. O que eu fiz, né? Por que meu filho veio assim? E a gente se culpa mesmo. Aí até tu ter aceitação, e quando nasce, eu fui, tipo assim, pesquisar o porquê, né? O que o filho vem. E além da fissura, tanto de lábio como de palato, que é o céu da boca, ele pode vir aberto também em outras partes do corpo, né? A minha preocupação também era essa, pode vir aberto aqui, parte do peito, o estômago, essas coisas, porque não fecha, né? É uma falta de ácido fólico, então na hora da formação ali não fecha. E ao longo do tratamento, meu filho nasceu em 2003, né? Eu não tive acolhimento porque não tem, né? Hoje em dia, por isso que a gente está aqui também, para falar do nosso centro, né? Que a gente necessita desse centro, para justamente a gente estar passando para os pais, acolhendo os pais, né? Dizendo como é para ser feito a alimentação, como cuidar daquela criança, porque a gente que não tem experiência, vamos dizer assim, e eu já tinha minha primeira filha, mas já era mãe de segunda viagem, mas e as mães de primeira viagem? Ainda não sabe cuidar de um filho normal, imagine com a fissura, né? Então, tudo isso, aí eu já fui tipo uma referência para outras mães, né? Que os médicos sabiam que eu tive a experiência de ser mãe de fissurado, e já me indicavam, vai lá com a Roberta, que ela sabe como fazer. Então, eu cheguei a fazer vários, assim, acolher, né, várias mães para tratamento fora daqui do estado, que antigamente não tinha aqui dentro, né, nem em Belém não tinha. Então a gente passou a cuidar dessas mães, né, porque nós precisamos de cuidado, né, porque querendo ou não, a criança que vai chegar
é um ser que a gente ama incondicionalmente, né? Imagine com um problema, né? Aí tu não sabe, tu te vê perdido. E a gente tendo centro, vai ficar melhor. Por quê? Porque a gente vai agregar, vai receber aquela mãe, aquele paciente, né? Vai dizer, mãe, como é que você está alimentando? Você está fazendo de uma forma certa, correta, né? Porque tudo tem, como a Jacilima já citou, cada fissurado é único. Então, cada um tem um problema diferente, né? Às vezes, uns têm mais facilidade de alimentação, outros têm mais dificuldade. Então, tudo isso faz parte desse tratamento, né, de fissura. Exatamente. Hoje a associação, ela está recebendo em torno de quantos pacientes? Olha, a gente tem uma faixa, a gente tem um grupo, mais de 100 pacientes nós já temos nesse grupo, né? Então, são muitas crianças, né? E a gente tenta acolher, quando o Josivan marca em cirurgia, a gente tenta, a Jacilima, ela está fazendo, na verdade, ela mora em Joinville, né? Então, como ela é santarena de coração, ela deixou a cidade dela, já está quase um ano aqui com a gente, né? Nos ajudando, então ela está fazendo essa parte de acolhimento, né? Da equipe multidisciplinar, né? Então, está sozinha ela fazendo essa parte. Então, eu admiro muito a predisposição dela estar aqui nos ajudando, né? E lutando também, brigando com a gente para que a gente possa ter esse centro, né, de referência do fissurado, porque é muito importante. As pessoas, a sociedade em si, ela tem que enxergar que o fissurado não é um problema, e sim é um tratamento que a gente só exige para a pessoa ter uma vida social plena, como uma pessoa normal. Essas pessoas que chegam até a associação, elas são encaminhadas? Por que meio elas sabem, né? Ah, tem ali a associação, eu vou lá. Como é que é feito pelas UBS? Como acontece que ainda não tem, né, esse entendimento, ainda não sabem como fazer. De repente nasceu recentemente um bebezinho e agora o que eu vou fazer? Eu estou em desespero. Hoje nós temos, né, os pacientes, eles procuram, geralmente quando nasce, um pai fala para o outro uma informação, então hoje nós temos de referência a Casa da Criança, né? Ali junto com o Hospital Municipal, né? Então as crianças procuram ali, a gente sempre informa que ali toda terça-feira, né, a pessoa pode ir lá, chegar para fazer a consulta com o Dr. Josivan. O Dr. Josivan vai fazer a triagem, né, a importância, ver como é aquela fissura, como é aquele palato, que datas ele pode marcar para a cirurgia. Então, a Casa da Criança hoje é referência para o fissurado. Antes de finalizar essa conversa aqui esclarecedora, Roberta, fala pra gente sobre as ações da associação. Vai ter dia 24, né, que a dona Jacilima já fez o convite, mas pode reforçar e falar um pouco. Isso, nós temos essa lei de 14.222, que saiu, né, para o dia da conscientização da fissura lábio-palatina, e a gente vai comemorar, né, junto aqui em Santarém, com o resto do Brasil, né, essa vitória, né, que é a conscientização, você ter consciência que as pessoas precisam de um tratamento. Então nós vamos estar ali na orla da cidade, em frente a Massabur da Orla, ali, né, na Praça do Pescador, fazendo a nossa blitz educativa, né? Quem quiser mais informações também sobre o que é fissura, como chegar, aonde levar a criança, né? E aí a gente vai estar lá, recebendo todos, né, que queiram participar junto com a gente para essa comemoração maravilhosa que é o 24 de junho, né? Dia de conscientização da fissura lábio-palatina. Quais são as redes sociais da associação? Nós temos o Instagram, né, que ali que está movimentando bem, tem já os convites, né, tem as fotos, tem as nossas ações que nós fazemos. Então, tem o Instagram, que a nossa influencer Leonice, né, está movimentando ali, está muito interessante, tem muitas fotos ali para vocês verificarem as nossas ações, as cirurgias, como a gente anda se movimentando através para conseguir contatos com os políticos. Então tem toda uma série de informações ali. Então, Roberta, já quero agradecer a sua presença aqui na TV Impacto.
Já reforça aí o convite. Nós que agradecemos e a gente convida a população santarina aí para estar com a gente na terça-feira, dia 24, às 18 horas, na Praça do Pescador, ali em frente à Orla da Massabô, para estar junto com a gente festejando o Dia Nacional de Conscientização da Fissura Lábio-Palatina. Obrigada. E você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima.